Olha, a gente precisa ter um freio de arrumação na maneira como a gente está conversando, tá? E nos últimos dias eu me toquei de que há uma conversa em particular que precisamos ter com urgência. Há uma certa sensação no ar de que não aprendemos nada nesses últimos 10 anos. Mas a gente devia ter aprendido algumas coisas. Essa conversa, esse freio de arrumação, me parece que envolve dois conjuntos bem particulares de pessoas. Primeiro, são pessoas de centro. Você é centrista? Pessoas de centro às vezes se identificam como social-democratas, às vezes como liberais. Em geral, uma pessoa de centro não se diz de centro, ela se diz de centro-esquerda ou de centro-direita. Por quê? Porque está mais inclinado para um lado ou para o outro, até que é normal. Ao mesmo tempo, tem um espírito de moderação ali. A pessoa compreende consigo mesma que ela é politicamente moderada. Tem uma percepção generalizada de que, mesmo estando um pouquinho mais para um dos lados, vez por outra vê um argumento sensato do outro, o que faz pensar, que faz até mudar de ideia. E olha, a pessoa com inclinação ao centro no Brasil de hoje não tem qualquer clareza sobre que partido a representa. Existem, afinal de contas, muitas maneiras de estar no centro político. O outro grupo de pessoas que a gente precisa envolver nessa conversa são as pessoas de esquerda. Aí não tem tanta necessidade de explicação, A pessoa que é de esquerda, mas de esquerda mesmo, ela sabe onde ela está e ela costuma ter clareza por que partido torce. E que conversa a gente tem de ter, vocês vão entender já. Mas eu queria começar com dois exemplos que mostram de forma bem clara, um rumo errado que essa prosa está tomando. Nesse sábado, eu publiquei nos stories do meu Instagram, um vídeo curto do Luciano Huck, em que ele fala justamente dessa posição política mais ao centro, de como está no centro. O Luciano tem um talento bastante especial para explicar as coisas a um público muito amplo. E esse é o meu trabalho, explicar as coisas. Então, sempre que ele fala sobre política, eu gosto de prestar atenção. Quero entender como que ele está explicando, que recursos está usando, de que palavras está lançando mão. E dessa vez ele usou um recurso que eu achei bastante interessante, o de comparar com pessoas ambidestras, capazes de usar a esquerda e a direita com coerência. Várias pessoas me escreveram super indignadas por eu ter compartilhado um vídeo dele. Uma pessoa em particular foi mais enfática, bastante mais, e explicou o seu incômodo com muita clareza. Entre aspas. Papo bom mocista que não resolve o problema atual. Nosso problema global é uma escalada da extrema-direita querendo assaltar as instituições. Isso se resolve com democracia, lei e aplicação da lei. O cara estava particularmente zangado, então eu comecei a puxar conversa. Afinal, era só um vídeo explicando como funciona um determinado posicionamento político. Como esse vídeo pode atrapalhar alguma coisa? E a gente estendeu a conversa um tanto. Esse outro trecho do que ele escreveu me chamou a atenção. Uma súcia internacionalmente articulada querendo destruir a democracia e a gente deixa isso correr solto em nome de uma liberdade de expressão? Tá aí, se um dia esse caldo entornar de vez, eu ficaria curioso em ver como que os liberais, entre aspas, iriam se portar. Essa pessoa não é a única articulando uma linha de raciocínio assim, tá? Deixa eu puxar um colega meu, um jornalista que, aliás, eu respeito bastante. É o Chico Alves, editor-chefe do site do ICL Notícias. Ele publicou na sexta-feira um artigo intitulado Os isentões estão de volta, agora para acusar o STF de censura prévia nas redes. Entre aspas, depois de um breve momento de união das forças democráticas contra a ameaça autoritária representada por Jair Bolsonaro, o Brasil vai voltando à anormalidade, ele escreve, continuando. O maior indício dessa desmoralização é o ressurgimento dos isentões. São os espécimes que normalizam os ataques à democracia que a extrema-direita promove sem pudor. Foi nesse clima de condescendência que o bolsonarismo floresceu. Bolsonaro se elegeu e o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Agora, talvez por minimizar o risco ou por puro antipetismo, voltam a dar colher de chá ao fascismo. Forte, né? Ambos me parecem estar falando mais ou menos a mesma coisa. E a mensagem é a seguinte. Estamos num momento excepcional da história. A democracia está sob grave risco. Não é hora de sair tendo ideia diferente.
Não é hora de sair escolhendo de que tema político tratar. Não é hora de criticar autoridades da República, fora aquelas alinhadas com o bolsonarismo, essas pode. Não é hora de questionar decisões dos três poderes. Não é hora de manifestar ideias com as quais não concordamos. Ninguém larga a mão de ninguém. Em essência, não é hora de agir como se estivéssemos numa democracia. É claro que eu estou fazendo uma caricatura, tá? Mas é uma caricatura apenas parcial. Porque a lógica inerente a democracias é de que sim, podemos questionar decisões de quem tem poder, assim como podemos manifestar opiniões a respeito de qualquer tema político que desejarmos. É um dos direitos meio que básicos, né, do cidadão de qualquer democracia. Há momentos de exceção? Claro que há. É evidente que há. E esse é justamente o papo que a gente precisa ter, porque nós pensamos diferentemente, embora em comum tenhamos o desejo de manter a democracia brasileira como ela é, né? Sob a Constituição de 1988. Então vamos ter um papo aqui de isentão para esquerdista? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá. Vocês já entenderam o que a gente faz aqui, não é? A gente faz uma defesa da democracia. Isso não é porque a gente é de esquerda, não é porque a gente é de direita, mas é porque a gente entende que existem brasileiros de direita, existem brasileiros de esquerda. Os dois grupos têm pleno direito à cidadania e a gente precisa voltar ao mundo em que todo mundo era capaz de sentar e conversar, em que éramos capazes de gostar das pessoas, mesmo quando a gente discordava delas. Não tem ameaça à democracia quando todo mundo se fala na boa. A ameaça nasce quando as pessoas não são capazes mais de diálogo. A gente aqui no Meio traça uma linha e diz o seguinte: cruzou ela, quis derrubar a democracia, você está fora do jogo. Mas todo o resto continua dentro. Tanto esquerda quanto direita são legítimos para jogar. E isso inclui, sim, o centro que existe. Precisamos da assinatura de vocês, porque se a gente não fica de pé, o que sobra na internet é jornalismo que torce para um lado. Se só sobra o jornalismo das torcidas, a gente não vai ter paz. Vai ser para sempre aquele discursinho de porque o outro lado é tudo de ruim, nós somos a virtude encarnada. Assina o Meio. Se você acha que isso aqui faz sentido para você, assina o Meio. É contigo. É com todo mundo que entende que a internet, o digital, precisa desse tipo de jornalismo. Que a democracia precisa, sabe? E esse aqui, esse é o ponto de partida. Eu nunca gostei do termo isentão. Olha, apelidos não existem à toa no jogo da retórica política, tá? Tanto políticos quanto jornalistas lançam mão de apelidos o tempo todo. Alguns são feras nisso, pega Leonel Brizola. O objetivo do apelido é sempre criar uma imagem caricatural que diminui de alguma forma uma pessoa ou um grupo político. Reduz a uma característica qualquer. As mesmas pessoas que costumam dizer que não existe o centro político, por exemplo, são aquelas que adoram chamar um bando de gente como eu de isentão. É aquela posição ideológica que não está exatamente à esquerda, nem exatamente à direita e pode ter apelido, embora não exista. O que diz essa palavra? É, em tese, uma pessoa que não se define entre as duas bandas da polarização política, que foge de se colocar, que, no limite, não tem, de fato, opinião firme a respeito de nada, mas o importante é isso. Nunca se posiciona. Esse é o isentão. Pois é. Tem gente que é a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, do casamento civil homoafetivo, acha que tem de preservar a Amazônia, aliás, tem inclusive de reflorestar um pedação da floresta. E também acha que privatização costuma fazer mais bem do que mal, que o governo deveria criar regulação para a economia, mas não ditar os rumos da economia, e, fundamentalmente, que é preciso rigor com responsabilidade fiscal. Jogue no pacote ainda a ideia de que o futuro do Brasil depende de estímulo ao empreendimento, às iniciativas pessoais das pessoas com vontade de fazer coisas, e um Estado que deixa elas soltas para que criem. Mas que ainda assim acha que o Bolsa Família é brilhante e fundamental, que ensino público universal é fundamental, saúde pública, que tem simpatia pela ideia de uma renda mínima universal, precisa só ver como paga. No Brasil de hoje, nenhum desses temas é simples e pouco polêmico. Pegue alguém que pense todas essas coisas ao mesmo tempo e com convicção,
Dá para chamá-la de isenta? Não, não dá. Agora, evidentemente que não dá para caracterizar uma pessoa que pense tudo isso nem como bolsonarista, nem como petista. Essa pessoa, o que ela é no Brasil de hoje, é minoritária. Ela, de fato, não está em nenhuma das bandas da polarização. Claro, pode-se fazer pouco daquilo em que essas pessoas acreditam. O problema é que em democracias, por serem liberais, essas pessoas têm o direito de continuarem a pensar e falar a respeito disso. Fazer pouco de quem é radicalmente democrata, mas pensa diferentemente de você, é um exercício de afastamento. É como criar briga. Eu entendo que muita gente acredita que a eleição de Jair Bolsonaro aconteceu por culpa de gente de centro que não votou no PT. Mas não dá para tirar dessa equação o fato de que o PT, em particular, e a esquerda em geral, passou 10 anos ofendendo essas pessoas, inclusive com termos como isentão. E não, antes que alguém diga isso, eu jamais votei em Jair Bolsonaro na minha vida e não, eu não anulei meu voto em nenhum dos turnos em 2018. Essa conversa não tem nada a ver com o meu voto pessoal. Essa conversa é uma sobre dois grupos que precisam conversar. É importante que quem esteja na defesa da democracia seja capaz de conversar com um adulto. Passei os últimos 3 anos do governo Jair Bolsonaro falando em paradoxo da tolerância. Em vídeos aqui mesmo, no meio, dissequei a versão do Karl Popper, a versão do John Rawls, e acredito sim que há momentos em que determinadas liberdades democráticas devem ser suspensas para se defender a democracia. Acontece, é raro, mas acontece. Tampouco acho que Alan dos Santos deva ter seu acesso às redes sociais aberto. Agora, Lula é presidente faz 1 ano e meio e a Procuradoria-Geral da República não está mais sob Augusto Aras. 4 generais de exército, um ex-comandante e um almirante de esquadra, ex-comandante, estão prestes a virar réus pela primeira vez na história. Bolsonaro não tem o direito de concorrer à próxima eleição. Donald Trump pode ser eleito nos Estados Unidos? Pode. Elon Musk fica batendo em ministro do Supremo brasileiro pelo Twitter? Fica. Javier Milei foi eleito presidente da Argentina? É. O Chega a crescer em Portugal? Pois, cresceu. A extrema-direita segue de pé? Segue. Ainda assim, qual o objetivo dessa conversa aqui? É sustentar, é manter o Estado democrático de direito? Se for esse o objetivo final, a gente precisa ter uma conversa a respeito de quando que regras de exceção param de funcionar. Nós precisamos poder conversar sobre isso. Precisamos ter um debate sobre quando, na democracia que desejamos salvar, podemos agir como se vivêssemos numa democracia. Isso quer dizer, para começar, que debates não sejam interrompidos. Isso quer dizer que a gente debate a sério, a gente conversa, a gente não se ofende. A gente não parte para dizer que o outro não tem o direito de pensar o que pensa. Pode se defender que regras de exceção ainda devem valer? Tudo certo, pode sim. Então vamos discutir que critérios usaremos para definir quando poderemos voltar a viver numa democracia normal. Podemos voltar a conversar sobre quando regras de exceção param de valer? Porque a gente precisa, né? Qual o critério? Quem define o critério? Não dá para a gente não ter essa conversa e simplesmente metralhar quem acha que o tempo da exceção no Brasil já passou. Não dá. Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor? Abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer a nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver.